e está aqui tudo que vários de vocês fizeram ao longo desses primeiros dias, desde que a gente liberou o TST. Então, o que é que eu quero fazer com isso? Eu quero fazer, por exemplo, uma contagem simples e ver quantos exercícios foram feitos de determinado tipo. Vamos dar uma olhada na estrutura dos nossos dados. Vocês vão ver que eu quero, por exemplo, posso olhar aqui o nome da atividade, seguido de um código, e em seguida o nome do estudante que respondeu aquela atividade, que mandou uma resposta. Tem alguns cantos em que, na realidade, o que a gente está vendo é o arquivo dos testes, está aqui outras atividades, e coisas do tipo. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode querer perguntar, quantas atividades de um mesmo tipo foram feitas, por exemplo? Quantos exercícios cada estudante respondeu? Como é que a gente processa uma quantidade de dados desse tamanho? Né? Esses dados, apesar de parecerem muitos, são só 1.324 linhas, é uma quantidade de dados ridícula para qualquer computador, tá certo? Para a gente fazer na mão, isso obviamente levaria tempo. Como é que eu faço para processar esses dados? Então, é isso que a gente vai querer fazer com o que a gente vai aprender a partir de agora. A gente quer processar grandes quantidades de dados. A gente está falando de processar dados que saem do teu controle de poder fazer aquilo manualmente. Então, a gente poderia imaginar, por exemplo, que a gente vai ler esse arquivo linha a linha. Então, vamos fazer nossa primeira brincadeira com o arquivo. Vamos fazer o leitor.py. Então, o que eu vou fazer é ler da entrada uma daquelas linhas. Lembrem que o texto, como respostas.txt, pode ser o texto de entrada do nosso programa. E a gente viu que para ler a gente usa o input. Então, o que eu vou fazer é linha igual a input, e em seguida eu vou imprimir aquela linha. Então, vamos pensar no que esse programa faz. O que esse programa faz, literalmente, é ler uma linha da entrada e imprimir aquela linha. Como é que eu faço ele rodar agora? Bom, eu posso, todo mundo já viu isso, posso fazer isso, Python 3, posso fazer isso aqui e fazer a linha ser digitada diretamente por mim no terminal. Então, ele leu a linha e imprimiu aquela linha. Mas eu também posso fazer o seguinte, eu posso dizer a ele, lembrem que eu falei sobre redirecionamento de entrada e saída e tudo mais do sistema operacional em Unix. Então, esse comando agora eu estou dizendo, rode o programa leitor.py e obtenha e use como entrada o conteúdo do arquivo respostas.txt. Quando eu der Enter, o sistema operacional vai executar o Python 3 e o meu programa dentro dele e vai passar como entrada, ele vai disponibilizar como entrada para que o programa leia o arquivo respostas.txt. Como o nosso arquivo só lê uma linha, ele só vai ler a primeira linha e imprimir ela na saída. A gente não vai ver isso sendo mostrado na tela, mas somente a última linha, somente a primeira linha, desculpem, que é o que ele lê e escreve. Tá aqui, ó. Nosso programa leu uma linha e imprimiu na saída aquela única linha. Ou seja, isso aqui, por um instante de tempo, quando o programa estava rodando, quando a gente tinha um processo, virou uma string na memória do nosso programa e a gente pode fazer várias coisas dentro dele. Então, o que é que a gente pode fazer com esse dado, por exemplo, aqui dentro? Bom, vamos fazer uma coisa simples. Vamos testar, por exemplo, se esse programa termina com .py. Vocês lembram que a gente tinha alguns arquivos que não terminavam com .py? Alguns eram JSON. Então, vamos contar quantos deles não são JSON. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, vamos fazer uma primeira tentativa aqui, obviamente ingênua, e vamos ler as várias linhas desse programa. Vamos ler 3 linhas e imprimir essas 3 linhas. Ele vai ler a linha 1, linha 2, linha 3 e vai imprimir a linha 1, linha 2 e 3. Tá ali, ó. Se você olhar direito, vamos abrir o arquivo aqui só para a gente conferir. Você vê que o primeiro é esse aqui, João do Avi, depois José Alberto, Morgana Gomes. O programa é o nome 3 vezes. Nosso programa lê 3 linhas do arquivo e escreve 3 linhas do arquivo. A gente poderia ter lido escrito ao contrário, por exemplo. A gente poderia ter feito um programa que inverte as 3 primeiras linhas de um arquivo. Vamos rodar ele de novo. Você vai ver que agora ele imprimiu Morgana Gomes, José Alberto, João do Avi. Bacana se a gente só quisesse fazer isso, se a gente só quisesse ler as 3 primeiras linhas. Mas vamos dizer que a gente quisesse fazer isso com as 5 primeiras linhas. Bom,
obviamente a coisa começa a ficar fora de controle e eu teria que fazer uma coisa desse tipo. Ainda dá para fazer, porque são 5. Vou rodar novamente. Ali as 5 primeiras linhas, Murilo, Karen, Morgana, José Alberto, João do Avi, impressas ao contrário. O que é que eu posso fazer agora se eu quiser ir aumentando esse número indefinidamente? Por exemplo, se eu quisesse ler todas as linhas do arquivo e imprimir elas em saída, ou ler 50 linhas desse arquivo, 100 linhas desse arquivo, como é que eu posso fazer? Você pode repetir esse processo. Obviamente, não é a forma mais interessante de fazer. O que a gente vai fazer é fazer com que a própria linguagem faça a repetição para a gente. Então, vou apagar aqui todas as repetições e ficar só com o essencial. O que esse programa faz é ler uma linha e imprimir essa linha. Ler uma linha e imprimir essa linha. Então, vamos começar pelo programa mais simples, que só imprime na mesma ordem que lê. Então, para isso, o que eu vou fazer é repetir esse processo várias vezes. Então, primeiro eu vou repetir ele aqui usando a mesma variável para facilitar. Como eu só estou usando a variável imediatamente, isso fica fácil. Lê uma linha, escreve a linha. Lê uma linha, escreve a linha. Não importa que o nome da variável seja linha 1, ela está sendo reusada e vai funcionar. Ali, as 3 primeiras linhas. A vantagem disso agora é que eu posso repetir mais facilmente. Basta copiar isso aqui várias vezes e eu consigo um comportamento desse tipo. Mas a verdadeira vantagem é que elas são idênticas e isso pode ser colocado para ser repetido por Python com uma estrutura de repetição. Repetir 5 vezes, por exemplo. Essa é a ideia. Como é que eu faço para que Python repita 5 vezes esse material? É isso que eu quero. Essa indentação agora vai ser usada por a gente, pelo programador, para dizer, para demarcar o bloco de linhas que deve ser repetida. Se eu tivesse dito isso, por exemplo, esse repetir 5 vezes só se aplicaria para a linha 2. Como eu disse, e se eu colocar assim junto, ainda assim só se aplica para a linha 2. A forma de eu dizer que aquele bloco deve ser repetido é indentar corretamente, consistentemente, tá certo? Ao estilo do que a gente fazia com o if. Então, o que eu quero é, repita 5 vezes isso. A forma de eu dizer isso em Python, vou colocar isso como comentário, é usar o comando for. Eu vou usar aqui uma variável qualquer, por enquanto ela não me interessa, então eu vou usar, vou repetir para vocês o que eu disse em algum outro momento. Do mesmo jeito que isso aqui é uma variável válida, tá certo? Se você ver, isso aqui é válido em Python. E isso aqui é válido, tá certo? Então, eu vou usar essa variável simplesmente, é um padrão que a gente usa não só em Python, em várias outras linguagens, para dizer, pega essa variável, mas eu não quero, não me interessa o valor dela. É só uma forma de eu dizer que esse valor de variável, ela está aqui só por obrigação sintática ou de organização da linguagem. Então, o que eu estou dizendo é, para for sublinha in, e aí eu vou botar os valores que me interessam aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou colocando na sintaxe uma lista de todos os valores que essa variável vai assumir. Ou seja, isso é o equivalente lá na matemática da gente, quando a gente fazia. Vocês lembram da matemática quando você faz, sei lá, x é o conjunto de todo elemento x pequeno, tal que x pertence a... Aí você diz outro conjunto. 0, 1, 2, 3, 4. Certo? Então, o que é que essa especificação matemática quer dizer? Ele quer dizer que x grande é o conjunto de todos os elementos x, tais que x pertence a esse conjunto. Ou seja, na verdade, é exatamente o mesmo conjunto. Mas a gente poderia ter uma coisa do tipo x ao quadrado. Então, x grande é o conjunto de todos os elementos na forma x ao quadrado, onde x é um dos elementos aqui dentro. Então, o for é bem inspirado, o for de Python é bem inspirado nesse conceito. Se você olhar aqui direito, você vai ver que ele está dizendo assim, para cada valor em 1, 2, 3, 4 e 5, repita esse trecho de código, esse corpo de código. Então, é isso que ele vai fazer aqui. Como são 5 valores, ele vai repetir isso 5 vezes. Qual é a variável
Do mesmo jeito que a gente tem o nosso x aqui, a gente tem nossa variável aqui. Eu poderia ter usado para cada x em 1, 2, 3, 4 e 5, faça isso. Mas como aqui dentro o x não é útil, é costume simplesmente utilizar um sublinha aqui ou ignorar a variável. Você pode usar um x, um i ou qualquer coisa, tá certo? Eu costumo usar um sublinha para dizer com clareza, para que o código diga com clareza para o leitor humano que aquele valor da variável é irrelevante para cá. A única coisa que eu quero é uma repetição. Vamos rodar esse código agora, então. Python 3, leitor de dados. Olha lá, ele está rodando, esperando algum elemento. Ele está lendo e imprimindo. 5 vezes foi feito. Então, isso significa que se eu rodar agora isso com o nosso programa, eu vou conseguir exatamente a leitura daqueles 5 dados iniciais. Com a vantagem de que eu só escrevi o corpo do código uma única vez. Como é que eu faço para repetir mais uma vez agora? Então, só preciso agora fornecer esses outros dados aqui adicionais e a gente vai ter isso sendo repetido o número de vezes que me interessar. Vamos fazer só 2 vezes. Funciona para 2 vezes. E esses números precisam ser exatamente 1 e 2? Na verdade, não. Podem ser quaisquer valores. Porque você está dizendo que esse número é irrelevante. Lembra? O valor dessa variável é irrelevante. Portanto, qualquer valor é irrelevante. A única coisa que importa é o número de vezes que aquilo aparece lá. Ou seja, essa lista poderia, inclusive, conter dados que não fossem números. Por exemplo, uma letra, um número de pontos flutuante, um valor verdade, outro valor verdade, o número inteiro e outro número inteiro igual ao anterior. É uma lista de valores, é qualquer sequência de dados. Isso é uma coisa que talvez eu não tenha falado, mas as sequências em Python são heterogêneas, ou seja, qualquer tipo de dado pode ser usado em conjunto com qualquer outro tipo. Vamos rodar isso aqui, você vai ver que ele vai executar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, portanto, 6 números vão ser impressos. Você tem 6 dados sendo impressos. Obviamente, isso é uma forma bem conveniente de programar, ter que colocar esse dado todo aqui. Então, vou substituir isso aqui por uma outra coisa. Ao invés de eu colocar essa lista, eu vou colocar, na realidade, uma função de Python que me produz uma lista de valores. Range é essa função. A gente vai ver ela daqui a pouco, mas vamos ver o que é que acontece. Você vê que agora eu produzi, do mesmo jeito que antes, 5 elementos. A vantagem é que eu só preciso botar um número agora aqui dentro. 3 elementos. 3 elementos. E assim por diante. 1000 deles. E agora a gente produziu 1000 elementos aqui no nosso programa. A gente listou 1000 dos nomes que estavam lá dentro. Ao invés da gente colocar esse número aqui, isso permite que a gente coloque esse número, peça esse número do usuário. Por exemplo, n é igual a inteiro lido do usuário, onde você, na primeira linha de entrada, vai perguntar qual é o número de dados que você quer ler. Então, quando eu rodar isso agora, Python leitor.py, Python 3, você vai dizer, leia 3 linhas. Fantástico. Só que tem um problema para processar aqueles dados lá. Quando eu tentar fazer isso, você lembra que a primeira linha tem que ser um número. E isso não tem um número na primeira linha, porque o que eu tenho aqui é esse dado aqui. Bom, vamos tentar enganar o nosso programa e colocar um número, não é enganar o programa, vamos atender o programa. Eu vou colocar aqui, na primeira linha do arquivo, o número de elementos que eu quero que ele processe. Agora sim, ele leu 10 números, vou colocar 5 aqui agora, e ele consegue ler 5, 3 números foram lidos. Você vê que agora o programa é dirigido pelos dados e não ao contrário. A ideia, em geral, quando a gente processa dados faça com que a inteligência esteja também localizada nos dados, na estruturação dos dados que você proporciona para ele. Só que, nesse caso, eu vou mudar um pouco a abordagem e fazer uma coisa um pouco diferente. Ao invés de eu
ler esse dado daqui, eu vou ler de um outro lugar. Vou ensinar para vocês uma outra forma de ler dado de fora do sistema, e vou ler isso da linha de comando. Então, ao invés de eu pegar o primeiro dado de lá, eu vou pegar o dado daqui. Eu vou querer colocar aqui 10, 5, 3. Como é que eu leio isso? Bom, aí eu vou ensinar para vocês o que você pode ler de sys.argv. Vamos imprimir sys.argv primeiro. Eu vou fazer sys.exit, eu já ensinei para vocês o que é que isso faz. Ele vai sair daqui, ou seja, o resto desse código aqui está morto, por enquanto ele não vai ser usado. Só para a gente entender como é que isso funciona antes da gente tentar usar. Então, está ali, ó, Python leitor.py. O que é que ele imprimiu? Você vê que o sys.argv é uma lista, só que é uma lista de strings, justamente a lista de strings dos parâmetros que foram usados para rodar aquele programa. Ou seja, se eu colocar aqui outras coisas, você vê que esses dados que eu estou digitando na frente do comando vêm e ficam à disposição do meu processo como uma lista lida de fora do processo, de inicialização do processo. Isso é o que a gente chama de parâmetros da linha de comando. Então, o que eu vou fazer é ler aquele N justamente de lá. Como é que eu faço isso? Bom, eu sei que a lista tem primeiro o nome do arquivo Python que está sendo executado e em seguida os parâmetros. Se eu convencionar que o primeiro elemento é o nosso N, eu posso dizer o seguinte: N é igual a sys.argv. Como é que eu pego o primeiro elemento depois de leitor.py? A gente sabe que as listas são indexadas a partir de 0, portanto, esse aqui é o índice 1. Então, N deve ser sysargv1. Vou fazer um print de N. Você vai ver que isso agora vai funcionar direito. Ele pega só o primeiro argumento. Vamos colocar isso junto. Você vê que ele pegou lá. Ele pega como string, então eu ainda preciso converter isso para inteiro. Vamos converter para inteiro e colocar um inteiro, obviamente, aqui. Você vê que isso aqui é inteiro. Como é que eu sei que isso realmente está sendo tratado como inteiro ou não? Bom, eu escrevi o programa, ele tem que ser tratado como inteiro, mas só para me certificar, eu vou somar isso com 1. Então, você vai ver que 213 vira 214, 21 vira 22. Isso quer dizer agora que isso é um número. E se eu digitar ABC? Bom, obviamente, aí eu, como usuário, estou abusando do programa e aquele valor é inválido para o que o programa se propõe. Isso é um erro de uso. O programa não se propõe a aceitar valores que não sejam literais de inteiros para rodar. Então, eu vou tirar o exit, vou tirar o print, agora a gente tem um N aqui dentro e pode utilizar esse número agora para controlar quantas repetições eu vou querer. Então, agora eu tenho 3 leituras, 1, 2, 3. Isso quer dizer que eu posso fazer exatamente o que eu fazia antes, só que agora dizendo quantos dados eu quero que sejam lidos. Opa, 3, 10, 5, olha lá. Lembrem que tem um 3 lá no começo do arquivo, deixa eu apagar o 3 que estava lá, só para a gente ver. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso mudar isso aqui para 3, para 30, e assim por diante. Tranquilo? Todo mundo acompanhando? Então, a gente está vendo como um programa desse tamanho é capaz de processar um número, em princípio, ilimitado de linhas. Eu posso processar todas as 1024 linhas. 1024, né? Quantas linhas tem? 1324. 1324 em um instante de tempo. Né? Qual o tempo necessário para Python processar isso? Lembrem, se eu colocar o comando time antes de um comando em Unix, ele vai me dizer o tempo total de execução daquele comando. Tá ali, ó, eu levei 0,03 segundos para executar isso no terminal. É bastante dado. Vamos, por exemplo, ao invés de listar todas as linhas, vamos imprimir o comprimento de cada linha. Para fazer isso, eu só preciso disso. Então, agora, no meu programa, ele não imprime cada linha, ele imprime o comprimento de cada linha. Ali, ó. Você não está entendendo ainda, vamos tirar o time. Vamos colocar aqui o número pequeno e vamos fazer o comprimento das 3 primeiras linhas.
Aí, ó, tem 45 caracteres na primeira linha, 53 na segunda, 48 na terceira. Vamos conferir isso. Em vez de conferir, vamos tentar controlar. A, B, C, D, E, F, A, B, C, X, Y, Z, W para ter 4. Tá? Então, a gente deveria ter 6, 3 e 4. Ali, 6, 3 e 4. Alguém pode estar se perguntando, e o contrabarra N? Bom, Python tira o contrabarra N quando você faz uma leitura de uma linha da entrada. Por quê? Porque esse input, desculpa, esse aqui, o input já sabe que é para ler uma linha. E ele considera que você não precisa incluir o contrabarra N, que o usuário sempre digita na entrada para terminar uma linha da entrada. Então, essa variável não tem o contrabarra N. Se você queria ler o contrabarra N, você pode fazer isso lendo diretamente de sys, né, do sistema. Mas, em geral, a gente não vai precisar disso, tá? Do mesmo jeito que o print coloca um contrabarra N cada vez que você faz um print. Lembra que você está colocando aqui não só os caracteres 45, 53 e 48, mas você está colocando também um contrabarra N. Se você dissesse a Python para não colocar o contrabarra N, vou lembrar vocês como é que você faz isso, você pode incluir um segundo parâmetro nomeado explicitamente end igual a aspa, aspa, ele vai juntar tudo num único lugar. Tá ali, ó. 6, 3, 4. 6, 3, 4, relativo a isso aqui. Vamos tirar esses 3 strings iniciais que a gente colocou só para testar e vamos rodar de novo. Você vai ver que agora 45, 53, 48 estão simplesmente sendo produzidos de forma direta na memória. Obviamente não é conveniente imprimir um contrabarra N para que a gente veja isso mais fácil. É por isso que o padrão do print é imprimir o contrabarra N no final. Do mesmo jeito que o padrão do input é ignorar o contrabarra N lido da entrada a cada entrada. Tudo claro até aí, gente? Vamos voltar ao nosso programa para, ao invés de imprimir o comprimento de cada linha, a gente fazer o que a gente estava querendo. A gente quer imprimir esses arquivos, apenas a contagem dos arquivos, dos nomes de arquivos que terminam em .json. Vocês estão lembrados disso? Vamos procurar aqui. Eu vou usar o meu editor para procurar os .json. Tem um na linha 43, um na 65, um na 81, um na 105 e assim vai. Vamos procurar todos eles e imprimir apenas esses arquivos. Como é que a gente pode fazer isso? Então, quando você vai processar todos esses dados, o que você pode fazer é, a cada linha que você leu, tomar a decisão de se é para imprimir ou não. E se for para imprimir, você imprime. Caso contrário, você faz o que quer que seja necessário. Nesse caso, a única coisa que eu quero é imprimir ou nada. Portanto, só vai ter um condicional simples. Como é que eu decido se é para imprimir ou não? Então, vamos trocar essa frase agora pelo que a gente quer de comportamento. Se o nome do arquivo, aliás, a nossa variável tem um nome ruim, a gente já sabe que isso é o nome do arquivo, então, nome arquivo é um nome melhor para variável. Se o nome do arquivo termina em .json, já vou botar aqui como uma string. Como é que eu digo isso em Python? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer para programar isso. Como é que eu faço uma pergunta em Python relativa àquela string? Aí ajuda a ter o shell do nosso lado. Você tem a seguinte situação. Você tem uma string, digamos, exemplo.py, duas strings. E S2, esqueci de um, S1, e S2 vai ser exemplo.json. Então, S1 não termina em JSON, S2 termina em JSON. Como é que eu posso testar isso? Bom, infelizmente a gente tem isso pronto em Python como uma operação chamada ends with. Esse método permite testar se uma string termina com certo padrão. Então, como é que eu uso um método? Se você tem S1, que é uma string, e você quer chamar essa função ends_with, se fosse uma função convencional, você ia dizer alguma coisa assim. Se termina com S1.json, isso seria a forma funcional de escrever
Isso. Só que a gente está utilizando uma operação que é um método. Um método é um tipo especial de função que se escreve nessa outra sintaxe. Né? Vou repetir. S1,JSON, vou deixar aqui. Essa é a operação mais convencional. E essa é a sintaxe mais convencional. Essa é a sintaxe exigida para quando você usa um método. Vê bem, o nome da função continua sendo ends with, termina com. O primeiro parâmetro, S1, ele só mudou de lugar, ele não é colocado dentro, mas é colocado fora com um ponto. E o ponto JSON é mantido, o segundo parâmetro em diante a gente mantém dentro do parênteses. Qual é a vantagem dessa sintaxe aqui, que pode parecer estranha para quem nunca brincou com programação orientada a objetos, e para quem já brincou parece tão natural? A grande vantagem é que isso simula o posicionamento que a gente chama infixo dos operadores mais convencionais. Então, é como se você estivesse dizendo assim, S1 termina com ponto .json. Como o Python não suporta isso de forma livre, ele vai te exigir esse ruídozinho aqui sintático para você poder dizer aquilo. S1 termina com ponto .json, e é isso que ele vai te dizer, sim ou não. Lembre que ele retorna, provavelmente, a gente já deveria esperar, ele retorna um tipo booleano, porque é um teste o que você está fazendo. Tal como perguntar se 4 é maior do que 5. É falso. S1 termina com ponto .json? É falso. S2 termina com ponto .json? True. Tá? É um teste, é um operador como outros operadores. Só que ele vem na forma de um método. E a forma de usar métodos é essa aqui, certo? Então, o que a gente poderia fazer agora aqui? Como é que eu testo se o nome de um arquivo termina em JSON? Eu vou escrever nome de arquivo, que é a nossa variável, ponto, termina, com, e agora eu preciso dos parênteses, isso aqui. Vamos sair do shell, vamos executar o nosso programa, e está aqui, ó. Entre as 3 primeiras linhas, ninguém termina com ponto .json, o que já era de se esperar. A gente sabe disso porque a primeira ocorrência era na linha 43. Vamos, então, fazer ele olhar as primeiras 40 linhas. Nenhuma linha. As primeiras 50 linhas. A gente deve ver a primeira aparição agora. Está aqui, ó. Nome 3 vezes, esse código e o TST-JSON. Vamos fazer isso nas primeiras 100 linhas. 3. As primeiras 200 linhas. Já tem um bocado mais. Vamos colocar isso em todas as linhas. 1324. Você vê que tem bastante arquivo .tst.json e a gente conseguiu filtrar. Isto é o que é chamado de filtro. Esse é um padrão, a gente vai ver mais em detalhes mais à frente, mas é um padrão muito repetido quando a gente programa com laços, que é basicamente processar todos os elementos um a um e testar se eles atendem a certa propriedade, se terminarem, fazer o processamento com ele. Ou seja, eu só processo um determinado tipo de dado. Vamos fazer um outro teste agora. Vamos fazer se ele termina com .py. Então, vamos fazer a mesma coisa e levantar isso. Você vê que agora ele só lista os arquivos terminados em .py. Vamos fazer uma coisa diferente agora. Ao invés de imprimir cada um desses nomes, o que a gente vai querer fazer é imprimir só o número total deles. Print número total, ou contagem. Arranjar um nome de variável decente. Obviamente, essa variável ainda não existe, portanto, o nosso programa falha se eu rodar ele simplesmente dessa forma lá no final. Nome e contagem não está definido. Como é que eu faço para definir ele? Como é que eu atualizo esse valor? Aí é que está. Eu vou passar por todos os nomes do nosso programa e cada vez que eu encontrar um nome com um ponto, aliás, é ponto .json, ao invés de eu imprimir o nome do arquivo, eu vou aproveitar para atualizar o valor de contagem. Ou seja, contagem é igual a contagem mais 1. Para quem não conhece esse operador, é um operador que permite fazer exatamente isto de forma mais simples. Ele permite que você conte 1, só que com uma sintaxe mais curta. Bom, esse programa ainda vai falhar por um outro motivo. O problema é que não existe variável contagem para começar a contar. Então, quando a gente chegar na linha 9, você vai ver que ele reclama que contagem não está definido.
porque a gente sempre precisa inicializar o valor da contagem antes, fora do laço. Antes de começar tudo, a gente vai dizer, bom, começa com a contagem sendo 0, passa por todos os nomes de arquivos que o usuário pediu. Cada vez que você pegar o nome de arquivo, lê ele da entrada. Se o nome do arquivo terminar com .json, conte mais um. E, vê bem, lembra que esse laço aqui, quando termina, ele é executado de novo. Isso fica repetindo antes da gente pular para a linha 12. Isso vai ser repetido inúmeras vezes, até que essa faixa de valores aqui tiver acabado, esse range, esse número de repetições tivesse acabado, e só então é que eu vou pular para a linha 12. Vou mostrar esse fluxo de execução daqui a um minuto. Vamos rodar isso? Tá ali. Temos 89 linhas em que isso aconteceu. Vou fazer isso, vou testar se isso está correto. Filtrando aqui no meu editor, no VI, eu vou fazer, estou digitando aqui um comando que vai filtrar todas as ocorrências de .json nesse arquivo e apagar o resto. Tá ali, só tem os .json. Vamos para a última linha para ver qual a última linha dela. 89, como o nosso programa já tinha previsto, só tem 89 ocorrências disso. Vou desfazer a mudança e vou fazer agora a mesma coisa com .py. Vamos ver lá no final, 1.235 arquivos, que obviamente é a diferença, mas vamos fazer isso com o nosso programa, que vai agora contar quantos .py existem. Vamos rodar novamente, mudei o ponto para .py, 1.235, como a gente já esperava. Dá uma olhada aqui, então, no fluxo de execução desse programa. Do mesmo jeito que a gente viu os fluxos de execução para comandos condicionais, a gente pode pensar em como é que isso acontece para laços. Quando o teu programa encontra um for, o que ele faz é testar uma condição e verificar se ele deve ou não executar aquele laço. Se ele tiver que executar o laço, ele entra no corpo. Vou desenhar aqui o corpo um pouco menor, só para que ele fique destacado, os nomes do corpo. E quando chegar no último elemento do corpo, como isso é um laço... Opa, está muito feio. Como isso é um laço, esse código vai ser repetido, voltando para o início dele. O que é que isso faz aqui? Deixa eu corrigir aqui, que está meio feio. Está parecendo que tivesse um... Isso. Não sei se melhorou ou não. Então, o que isso aqui representa isto aqui é o cabeçalho do for. Tá? Nessa linha anterior, for, você entrou no for, ele faz um teste, verifica se é para executar o código e, se for, ele executa o corpo do for. Isso aqui, deixa eu mudar de cor, isto aqui é o corpo do for. Isso aqui é o que realmente está sendo o que você queria repetir. Ele executa o corpo todo e quando termina de executar, ele imediatamente volta a testar a condição lá no for, atualizar os dados do for. Lembra que aqui no for, ele tem que fazer várias coisas. Ele precisa passar para o próximo número que tiver na lista, na sequência de valores válida e pular e associar ela com essa variável. Nesse caso, a variável, por enquanto, está sendo inútil, tá certo? Mas a gente vai ver outros exemplos. Se existir um número, ele executa de novo o for. Vê como isso aqui parece com if. E o que é que acontece quando acabar o último número? Então, aí é que está a próxima etapa. Aqui. Isto aqui já é fora do for de novo. E, na realidade, aqui você tem um desvio para o caso de não ter mais repetição. Essa é a estrutura de um laço for. Você tem, antes da execução, o encontro do cabeçalho do for, a execução do corpo, sempre que o corpo termina, você volta a testar a condição do for. Se houver outro elemento para processar, ele executa o corpo do for novamente com a variável atualizada. Volta para o início, se ele testa novamente se há mais um elemento. Se houver, ele vai entrar. Se não houver, ele pula para a linha seguinte ao for. Isso aqui é linha fora ou seguinte do for. Essa é a semântica, é isso que Python vai executar para você cada vez que encontra um corpo, o código de um for.